últimas do mercado, bastidores, finanças e um problemaço no Vasco da Gama. Tem novidades também sobre a reforma de São Januário, últimas do mercado, bastidores, finanças. Como fica a preparação do Vasco para pegar o Inter? Vou trazer uma fala também do técnico Ramon Dias, treinador do Internacional, que está ali na parte baixa, né? E esse jogo é crucial, tanto para o Vasco quanto para o Internacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Super importante que você se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste aos vídeos de forma diária, mas não é inscrito, dá essa moral. Combinado? Bora falar agora sobre um problema a ser resolvido pelo presidente Pedrinho no Vasco. E ele se chama Maxime Domingues, volante fora dos planos do Vasco e fora dos planos também do Toronto FC, para onde está emprestado até o fim dessa temporada. O Maxime até começou bem por lá, chegou a ser titular absoluto do time, mas nas rodadas finais da Major League Soccer perdeu espaço e passou a ser utilizado como um jogador reserva. Ele deixa o clube ao fim do empréstimo depois de 25 partidas e apenas uma assistência, nenhum gol marcado. O Toronto FC já comunicou ao Vasco que não tem a intenção de contratá-lo em definitivo, nem de prorrogar o empréstimo. A questão vem agora. O Vasco tem contrato com o Maxime até dezembro de 2026. Atleta comprado por 1,5 milhão de euros. Fora dos planos do Diniz e do presidente Pedrinho, o Vasco vai precisar encontrar um novo interessado no atleta. A tendência é que por ser o último ano de contrato, que o Vasco só consiga um novo empréstimo, possivelmente sem compensação financeira. Se pintar qualquer possibilidade de compra, você pode ter certeza que o Vasco faz o negócio na hora. Hoje o Maxime Domingues está avaliado pelo Transfer Marketing em 1,2 milhão euros. Bora falar agora sobre como é que vai funcionar o fair play financeiro no futebol brasileiro, que já tem data para estrear 1º de janeiro de 2026. CBF apresentou uma série de novidades relacionadas a esse tema nessa quarta-feira. Separei as principais. Primeira delas, 3 janelas de monitoramento, onde a CBF vai entender se os clubes estão cumprindo à risca aquilo que foi combinado. 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro. Todas as negociações entre clubes, além de compra e venda de atletas, serão registradas dentro de um sistema específico da CBF, para que tudo depois possa ser conferido. Preciso contar também que clubes e atletas vão poder acionar o fair play financeiro para indicar atrasos, facilitando assim as denúncias. Só para completar, dívidas anteriores a 1º de janeiro estarão sujeitas ao regulamento criado a partir de 30 de novembro de 2026. Já na próxima temporada, se um time dever, por exemplo, no mês de março, já começa a sofrer sanções importantes. Preciso completar contando que os clubes vão precisar apresentar superávit. Caso tenha um déficit, a avaliação será feita a partir dos últimos 3 anos para avaliar se esse déficit é momentâneo, é pontual de um ano ou se há algo recorrente. E as punições são as mais diversas, incluindo multa, advertência, perda de pontos, transfer ban e até rebaixamento de divisão. Bora falar agora sobre a reforma de São Januário, assunto super importante. O estádio do Vasco deve ter capacidade para 47 mil pessoas. Obra estimada nesse momento em 800 milhões de reais. O Vasco prevê que 600 milhões virão da venda do potencial construtivo para 3 empresas diferentes. E colhe os outros 200 milhões. Devem chegar a partir da venda de name rights, camarotes e outras receitas que ainda estão sendo debatidas. Importante registrar que o início dessas obras está marcado para o 1º semestre de 2026, ainda sem uma data específica. E a tendência é que o Vasco tenha que jogar em outro lugar por 3 temporadas. Você sabe que já há um acordo entre Cruz Maltino e Botafogo para que o Vasco possa mandar suas partidas no Newton Santos durante o período de reforma do seu estádio. A respeito desse Vasco Internacional, jogo que promete bastante nesta sexta-feira, 7h30 da noite em São Januário. Tem gramado novo, né? A grama foi replantada e desde o dia 10 de novembro o Vasco vinha trocando seu gramado através da Green Life, uma vez que estava um visual feio, né? Não tinha buraco, mas estava muito feio o gramado e agora a gente vai ver como que ficou o novo gramado do estádio de São Januário. O time trabalhou hoje no setor
no CT Moacir Barbosa, né, e Felipe Coutinho vai ser a novidade da equipe retornando ao time vascaíno. O técnico Fernando Diniz, muito contestado nesse momento por alguns torcedores, muita gente até trazendo a informação de que temos atletas que não estão satisfeitos com o jeito de trabalhar do Diniz, que ele treina muito, aquela coisa toda, e tivemos até o protesto da torcida que a gente registrou no último vídeo, né? Então, vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, o Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. No meio-campo, o Hugo Moura, o Barros, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira. Na frente, Rayan e o Andrés Gomes, para muito, é o melhor que o Vasco tem no momento. Seria o chamado time titular vascaíno e que andou fazendo grandes exibições, ganhando jogos importantes, só que agora vem de uma sequência de 5 derrotas e isso está incomodando bastante o torcedor vascaíno, que promete comparecer em São Januário para empurrar o time para frente, né, para buscar, para fazer uma boa vitória em cima do Internacional. O Inter que vem de um empate com a equipe do Santos, perdeu um monte de gols e depois acabou cedendo o empate e ficando numa situação ruim. Tem 41 pontos na 15ª posição. O Vasco é o 13º ao lado do Ceará com 42 pontos. O Ceará que vai enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo do Ceará vai a 71 pontos e ultrapassa o Palmeiras. Então, deixa eu trazer o Ramon Dias, porque na entrevista coletiva ele voltou a dizer do compromisso do seu time, tem conversado com os atacantes para acertar a pontaria e esse momento delicado do Internacional. Porque no es fácil tener tantas situaciones de gol y realmente solamente convertir un gol. Lo que sí hablo siempre con los atacantes es que tener la tranquilidad para poder definir en un momento tan complicado y difícil, porque en esta etapa final del campeonato, ya sea que tengas que luchar por el campeonato o que tengas que luchar en la zona del descenso, es muy complicado, mucha presión de parte de todo el mundo, de la prensa, de los clubes, de los hinchas, donde el resultado es... Pero mejor no se puede jugar. Mejor de lo que jugamos hoy y las situaciones, sí que vamos a seguir hablando con los jugadores, trabajando para darle tranquilidad y que las situaciones que tengamos las podamos definir, porque realmente fue increíble la cantidad de situaciones y no lo pudimos concretar. Eso es nuestro, es la obligación nuestra trabajar con ellos para darle tranquilidad y que realmente puedan conseguirlo. Cuando tenemos situaciones que podamos resolver. Es una lástima porque hicieron un gran partido, el primer tiempo principalmente. Pero bueno, el fútbol es así y hay que seguir trabajando. Aí o técnico Ramon Dias, que passou pelo Vasco, ajudou muito o time de São Januário a evitar um rebaixamento, depois teve uma saída conturbada. Muita gente gostou do trabalho do Ramon à frente da equipe vascaína e agora está lá no Internacional. Então, meu amigo, é importante você dar aquela força na sexta-feira. Gente, Vasco e Fluminense, eu já vou falar, como eu disse aqui, do Fortaleza 1-0 no Bragantino, lá em Bragança. Vamos lá então, 13º colocado, Vasco e Ceará com 42 pontos. 15º Internacional, 41. Em 16º Vitória, 39 pontos. Em 17º, Santos, 38. Neymar quer jogar de qualquer maneira. O meu amigo Neto chegou a dizer até que ele vai ter que passar por uma nova cirurgia. Foi a campo hoje. Temos o Fortaleza agora com 37 pontos na 18ª colocação. E depois tem o Juventude
com 33 e o Sport com 17 pontos. São os clubes que estão aí na chamada parte baixa da tabela. Uma vitória vascaína, o time vai a 45 pontos e melhora a sua situação em termos de campeonato brasileiro para confirmar a presença na Copa Sul-Americana depois de ter sonhado com vaga na Libertadores da América. Deixa eu falar então de Vasco e Fluminense. No dia 10 de dezembro, começando a venda de ingressos, né, pela Copa do Brasil nesta quinta-feira para os sócios. Então, você que é sócio do Vasco já pode garantir seu ingresso para o Maracanã. Os 2 jogos serão no Maracanã. E na Copa São Paulo, o Vasco vai ficar sediado na cidade de Cravinhos, né, na região metropolitana de Ribeirão Preto. Está no grupo 12, está com o 19 FC, que é de Ribeirão Preto, o Velo Clube, também de São Paulo, o Guanabara City, que é de Goiânia. É um clube muito jovem, é de 1989 e que é um clube empresa lá de Goiás. Então, são essas as informações também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gente, a CBF anunciou hoje em São Paulo o fair play financeiro e que será adotado gradativamente a partir de 2026. O fair play financeiro do futebol brasileiro estabelece, limites para dívidas, gastos com o elenco, capacidade de endividamento e equilíbrio operacional. Foi também anunciada a agência independente que vai regulamentar o fair play financeiro. Ela foi anunciada e a atual diretoria terá 4 anos de mandato. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que a CBF não limitou o aporte de dinheiro nos clubes brasileiros, principalmente esse aporte vindo do futebol do exterior, né? Vindo aí de empresas que estão adquirindo o futebol ou virando sócio do futebol dos clubes do Brasil. Um dos casos é o Vasco e tem esse do Botafogo que está agora na Justiça também. Então, é um detalhe que a gente precisa analisar para você. O Fluminense, que será adversário do Vasco, pega o São Paulo nesta quinta-feira no Maracanã. Tem as voltas do Thiago Silva, do René e do Lúcio Acosta. O Flu que segue brigando por uma vaga na Copa Libertadores da América dentro do Brasileirão também. E depois nas semifinais tem Vasco e Flu pela Libertadores, não, mas pela Copa do Brasil. Quem for o campeão, aí sim vai para a fase de grupos da Libertadores da América. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome, o nome da sua cidade para receber o nosso abraço. Quero agradecer a todos que estão colaborando conosco, se inscrevendo, dando joinha. É muito importante essa sua participação, essa sua interatividade. O comentário também é legal, porque o YouTube entende que a gente interagiu com o inscrito, né? Ou aqueles que apreciam o trabalho de nós pelo YouTube também.